Olá, eu sou a Lorena, esse é o canal Aventura Literária e dessa vez eu vim compartilhar com vocês 10 indicações de filmes. Alguns deles vocês já podem ter ouvido falar e são bem marcantes. São filmes baseados em obras também, que estarei trazendo depois em outros vídeos aqui específicos e comentando sobre as obras e os filmes. Dessa vez vim trazer as indicações e alguns deles me chamam bastante atenção. Esses são filmes brasileiros, né, produções brasileiras, que nos faz refletir sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o espiritismo e sobre várias situações que muitas vezes passamos nos dias a dias. Então, assim, o primeiro filme que indico para vocês é Causa e Efeito, esse é de 2014. Nessa história aqui a gente vai conhecer Paulo, que passando por uma situação bem traumática, ele termina matando pessoas e fazendo vingança com as próprias mãos. Então, a partir do momento que ele começa a entrar em contato com outras pessoas que o fazem refletir sobre sua atitude, isso vem mudar. Então ele vai ver que a realidade dele não é bem essa, ele não deveria estar cometendo determinados atos. Ele começa a refletir mais sobre isso e ele vai mudar totalmente e todos ao redor ali dele. Então assim, é bem interessante o filme. Um outro filme que esse assim, acredito que não pode estar fora dessa lista, que é Chico Xavier, o filme, esse é de 2010, e que vai contar a história de Chico Xavier, que conhecemos tanto, e que aqui esse filme ele foi dirigido por Daniel Filho, que é uma biografia inspirado na obra de As Vidas de Chico Xavier, escrita pela jornalista Soutomaior. Então, para quem tem vontade de conhecer mais sobre a história de mediunidade e filantropia de Xavier, este é um dos filmes mais aclamados pela crítica. Então vai contar desde quando ele era pequeno, as experiências, as situações que foram acontecendo ao longo da vida dele, né, até ele se tornar tão conhecido mundialmente, né? Tantas pessoas que podem conhecer ele pelos trabalhos que ele fazia. O outro filme também que é biográfico, esse é de Divaldo, O Homem Mensageiro da Paz, é um filme de 2019, que é um emocionante filme espírita que conta a história da vida do médium Divaldo Franco. Desde os 4 anos, o menino Divaldo tinha diversas visões sobrenaturais. Ele era reprimido por seu pai e sofrendo intimidações na escola. O jovem decide se mudar para Salvador aos 17 anos e vem contagiar e mudar a vida também de muitas pessoas, né? Influenciar de alguma forma e contribuir os seus conhecimentos. Um outro filme que é bem marcante, e A Vida Continua, de 2012, é baseado no livro escrito pelo espírito de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. E A Vida Continua é uma obra que nos faz questionar se existem coincidências ou não. Ernesto e Evelina são 2 desconhecidos que carregam os respectivos pesos de seus problemas nas costas. Ao se esbarrarem, acabam descobrindo um forte laço entre ambos ao compartilharem as suas dificuldades. E A Vida Continua a reflexão sobre a ideia de reencarnação e na missão dos espíritos reencarnados. Então assim, nos fazem refletir sobre várias situações, sobre o que acontece nas nossas vidas, nas outras pessoas. Então assim, é bem interessante. Um filme que tem tudo a ver sobre a história do espiritismo, sobre o surgimento, o contexto, e é também um filme biográfico, que é Kardec, esse é de 2019, é sobre um dos mais importantes nomes no espiritismo. Então a gente vai descobrindo, né, o que é que motivou Kardec, como era a sua realidade ali na França e o que estava acontecendo para que ele pudesse desenvolver, né, e trazer à tona essa doutrina. Então, Kardec, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que depois eu vou trazer também falando sobre o livro e o filme. Um outro também que indico para vocês é Nada é por Acaso, esse 2021, é um longa-metragem dirigido por Márcio Trigo e mostra a ligação entre 2 mulheres, Marina e Maria Eugênia, que não se conhecem no presente, mas tiveram uma forte relação entre um passado distante. De forma misteriosa, dramática e emocionante, elas vão descobrir como suas decisões podem impactar no resgate de uma vida. E um outro filme também que eu amo, que já saiu até uma continuação, e a gente vai falar sobre isso depois, é Nosso Lar, esse é de 2010, é uma versão cinematográfica de um dos clássicos da literatura espírita, baseado no livro de Chico Xavier, que vai contar a história de André Luiz. Esse filme tenta responder algumas perguntas que os humanos fazem, desde os primórdios
E a partir daí a gente vai vendo como era a vida de André Luiz antes, né, como médico, e depois quando ele vai para o nosso lar, o que é que vai acontecer, e os pontos que são abordados. Depois vai ter uma continuação, a gente sabe que algumas pessoas já estejam lendo e que tem uma continuação agora, Os Mensageiros. Então também vale muito a pena a gente estar conhecendo e comentando em breve aqui no canal. Um outro filme que indico é o Filme dos Espíritos, esse 2011, que após se deparar com a dor desesperadora da perda, Bruno Alves, interpretado por Reinaldo Rodrigues, entra em profunda depressão e cogita a ideia de tirar a própria vida. Mas depois de receber o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina espírita de Allan Kardec, Bruno começa a sua jornada em busca de paz, da felicidade e da compreensão dos mistérios do mundo espiritual. Então, assim, ele estava numa situação de tentar tirar a própria vida e essa obra vai mudar a vida dele. Aí vem, né, a continuação que eu já citei agora, Os Mensageiros de 2024, interpretado por, traz no elenco Edson Celulari e dá continuação à história de André Luiz. É um filme assim, bem interessante, que é bem esperado também. Desde que eu assisti Nosso Lar e eu soube dessas outras obras, eu tive vontade de assistir. Então em breve vamos comentar sobre Os Mensageiros aqui no canal. E vocês, quais são os outros filmes brasileiros que vocês já assistiram? E também deixem aí nos comentários alguns livros e filmes que vocês gostam, que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no canal, alguma curiosidade, alguma situação, pra gente poder estar falando. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, outra coisa, antes que eu desligue. Vai ter uma continuação, então eu vou fazer um outro vídeo agora falando sobre filmes espíritas internacionais, né, para que a gente possa conhecer também. Bom, agora eu tô indo. Tchau!